Chegou o inverno durante esta semana e é mito ou verdade de que a gente tem mais fome, que a gente acaba comendo, né, bem mais com as temperaturas mais baixas? Não, na verdade, o que acontece? No inverno, realmente, as pessoas relatam muito, por que eu tenho mais fome, por que eu ganho mais peso? Então, o que acontece? Na verdade, no inverno, a gente acaba tendo mais fome, porque o nosso corpo, ele precisa de um aporte calórico maior para estar suprindo nossas necessidades básicas, né? Então, o que acontece? Com isso, com o frio, o nosso organismo, ele precisa de um esforço maior para estar mantendo nossa temperatura corporal. E aí a gente não precisa atender essa necessidade ou como que a gente faz para despistar o nosso corpo. Se ele está precisando de mais energia, a gente precisa demandar mais energia para ele se alimentar mais. O que acontece com o nosso corpo? Nesse momento, a gente acaba tendo maior apetite. Por quê? Porque há uma diminuição da serotonina, que é um neurotransmissor que promove aquela sensação de bem-estar, né, que seria o hormônio da felicidade. Então, com isso, as pessoas acabam compensando nos alimentos mais calóricos, que seriam as lasanhas, as massas, enfim, que de uma certa forma acabam ganhando mais peso também. E é totalmente errado a gente acabar consumindo muito mais esses alimentos justamente neste período. Não que seria errado, mas eu acho que tudo tem que ter uma certa moderação e equilíbrio na hora que for consumir. O inverno seria o nosso ajudante neste momento de perda de peso. Sim, com certeza. Eu sempre brinco assim que os corpos de verão, eles são feitos no inverno, né? Então, o que acontece? Acaba muitas vezes as pessoas não cuidando muito da alimentação, não fazendo muita atividade física no inverno e acabam lá em setembro correndo atrás. Então, o certo é a gente já cuidar da alimentação agora, nesse período do inverno também, para ter uma melhor qualidade de vida e um melhor controle no peso também. Se a gente manter a mesma quantidade de alimento consumido no verão, que vinha consumindo normalmente, vai acabar perdendo peso agora no inverno. Tudo vai depender do perfil do paciente, da atividade física que ele vem fazendo, da intensidade, a frequência que ele faz, né? Então, a gente tem que avaliar vários fatores, mas tudo tem que ser consumido de uma forma equilibrada e moderada também. A gente indica bastante nessa época do frio a questão das sopas, né? Que além delas nos ajudarem na parte de aquecer o corpo, também na questão da saciedade, né? A gente come e já tem aquela sensação de satisfeita logo, mas sempre cuidando para não colocar aqueles caldos, aqueles molhos prontos que, pelo fato de ter muita adição de sódio também, que é o nosso sal. Outra dica também importante que a gente inclui bastante os chás, né, que também auxiliam bastante na questão do aquecimento do corpo, enfim, até no processo do emagrecimento. Outras dicas que a gente dá também inclui bastante os alimentos termogênicos. De uma certa forma, eles vão acabar acelerando o nosso metabolismo, ajudando também na questão do emagrecimento desse paciente, né? No caso, esses alimentos termogênicos, a gente incluiria o gengibre, a pimenta, né? O próprio chá verde, que hoje em dia as pessoas incluem bastante na própria alimentação. E o consumo de leite, porque ele costuma aumentar por conta do chocolate quente no inverno, isso é correto? Não, bem tranquilo, não vejo problema nenhum de estar incluindo leite, né? Só que fazer esse chocolate quente de uma forma mais saudável, né? Que acaba sempre sendo um prato, enfim, um chocolate quente mais calórico, digamos assim. Então, se a gente puder substituir por um chocolate quente mais saudável, seria a melhor opção. Com leite desnatado e sem chantilly. Sim, essa seria a opção ideal. E no caso dos caldinhos ali, das sopas, o excesso, o consumo que acaba sendo alto de legume e de carboidrato, como controlar isso? Na verdade, o que acontece? No inverno, a gente acaba consumindo em menor quantidade de frutas, verduras. Então, o que a gente sempre orienta para esses pacientes? De tentar mudar essa consistência desse alimento. Ao invés de não estar consumindo a parte das saladas cruas, tentar então fazer na forma de cozidos, né? Então, tu vai estar suprindo essas necessidades, mas não na forma crua, na forma cozida, mas sempre de preferência cozinhar na parte do vapor, né? Que é onde a gente vai conseguir preservar maiores nutrientes. Mas o fundamental sempre, antes de pensar em qualquer ganho ou perder peso, é sempre cuidar da saúde. Sim, sempre, né? A questão da atividade física também é um fator bem importante que a gente tende a diminuir no inverno, né? Muitas vezes pela comodidade, enfim, a gente acaba tendo mais uma motivação para fazer maior no verão, né? Então a gente reduz sim no inverno, mas sabendo e focando sempre que a atividade física ela é importante, né? Ela é um processo contínuo na estruturação do teu estilo de vida. Assim como a água também, que a gente acaba tendo uma ingesta bem menor, né? E o que acontece? No inverno a gente acaba tendo um volume, uma quantidade maior de urina,
né? Então, essa é importante da hidratação, tá sempre ingerindo todos os dias. A questão da água também ela é muito importante. Tomar os devidos cuidados para cuidar do nosso organismo, né? Isso aí. E não esquecendo também que no inverno a gente fica um pouco mais suscetível a gripes, resfriados também. Então agora é uma época da gente estar sempre tentando, de preferência, incluir alimentos ricos em vitamina C, que eles auxiliam na questão da nossa imunidade, que seriam as frutas cítricas, né? Entre elas a tangerina, que são nossas frutas da época, tangerina, laranja, o próprio limão, de estar incluindo na nossa alimentação diária para evitar possíveis doenças de resfriados e gripes no inverno. Aproveitando também que são as frutas da época e são as frutas em que estão com melhor valor nos supermercados e feiras. Sim, com certeza, sempre dando prioridade para as frutas e os alimentos da época. Tá bom, muito obrigada por todas as informações, nutricionista. Eu que agradeço.